Nathalie e Bruno são os pais dos gêmeos Stephanie e Rick Baldutini. 2 irmãos, 2 trajetórias dentro da piscina. A Stephanie já defendeu o Brasil em mais de uma edição dos Jogos Olímpicos. O Rick também segue em alto rendimento, construindo a própria história na natação. E por trás dessas conquistas, existe a força de uma família inteira. O amor às escolhas, os desafios de criar 2 atletas. Neste programa, a gente escuta o que normalmente fica fora das câmeras. O olhar de quem acompanhou cada abraçada, cada conquista e cada lágrima. E é impossível não se emocionar com o que vem a seguir. Ela é a razão do porquê eu nado tão bem. Acho que no Mundial eu tava, assim, acabada. Fui chorando lá com ela e ela me ajudou bastante. Então ela é a razão do porquê eu nado tão bem. Desculpa. E por mais que eu possa expressar pra ela 20 vezes no dia, ela nunca vai acreditar, mas a minha família, pra mim, é a base de tudo. Está no ar e hoje tem Pais de Atleta e vamos falar de um assunto que eu vivo aqui em casa, comparação dos filhos. Tenho 2 filhos, uma faz escalada, tem 14 anos, o outro joga basquete, tem 18 anos. Esportes diferentes, idades diferentes, mas a comparação sempre existe. Quem não tem filhos atletas, talvez até pense assim, isso é fácil, e eu posso garantir, não é. Chega no final de semana, os 2 têm competição, em qual você vai? Meu horário, tem que escolher um. Um ganhou, outro perdeu, um foi super bem, outro não foi bem. Sai pra comemorar? Não sai, um tá chateadão. Eu acho que tem que sair, mas é difícil. E tem umas comparações assim muito de gente que não tem nada a ver. Gente que não é nem muito amigo e tal, mas que mostram carinho. É uma maneira de demonstrar carinho pelos jovens, pelas crianças. Então, meu irmão foi pra seleção, e você quando vai? E as crianças, os jovens, vão pegando isso, com certeza. E aí eu fico imaginando se isso é num estágio daí ainda mais lá em cima. Eu falei, os meus têm idades diferentes, esportes diferentes. Aí você tem gêmeos no mesmo esporte, os 2 vão muito bem, só que aí uma atinge um patamar que é para poucos no planeta. E aí, como é que os pais fazem? Esse é o assunto da semana aqui no Pais de Atleta. Nathalie e Bruno, sejam muito bem-vindos ao canal Pais de Atleta, é um prazer tê-los aqui. E eu já quero começar perguntando qual o significado para você, Nathalie, né, ser mãe de atleta e para você, Bruno, ser pai de atleta. É muito legal você ver o seu filho fazendo alguma coisa diferente do que você fez, né? E traz aquela sensação de orgulho e ao mesmo tempo de preocupação, porque se você ganha a competição é muito orgulho, se você perde, você sofre pelo seu filho, porque você sabe que ele ou ela estão frustrados e você tem que ajudar. Então é um, como dizem no americano, um roller coaster, né? Você sobe e desce em vários momentos, mas o mais importante é que você cria uma relação muito legal com eles, porque você está sempre do lado deles, ajudando e tentando dar o suporte e dividir a felicidade, as conquistas. Viver com a frustração. Então, assim, é uma sensação muito legal. E não é o fato de, puxa, meu filho ganhou, a filha foi para as Olimpíadas. Não é isso. É o fato da realização pessoal deles. E quando você vira pai e mãe, você tem essa sensação de que o que é bom para eles, né? E a dificuldade sua não é o seu sonho, é o sonho deles. Então, você tem que sempre trabalhar um pouco nessa dinâmica. Mas é muito legal e dá muito orgulho, né? Você fica muito orgulhoso pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão aprendendo, o que eles vão levar isso para o futuro. Então é muito legal. E você, Nathalie? Eu vejo assim que esse espírito de equipe, sabe? Apesar da natação ser um esporte individual, você vê eles todos numa equipe, assim, se um perde, outros vão lá, o que aconteceu? Você vai melhorar. Então, essa coisa de um ajudar o outro, eu acho muito legal, essa amizade que eles fizeram. Tipo, hoje em dia tem muitos atletas que não deixaram de nadar e mesmo assim eles voltam para as férias, chamam esses amigos. Então, é uma amizade muito boa que eles construíram. Conheceram gente do Brasil inteiro nas competições. E essa questão de aprender a perder, aprender a ganhar, as derrotas, as conquistas, sabe? Sai do treino cansado, tem que acordar cedo no dia seguinte, eles estão lá, correndo atrás. Tem essa determinação de ir até o final e conquistar alguma coisa para eles. Às vezes conquista, às vezes não, mas eles estão lá dia após dia fazendo aquilo lá que eles gostam. Então, isso é o mais importante para mim, que eles estão felizes.
E como que foi o início, né? Como que vocês introduziram o esporte e por que a natação? Bom, na época a gente morava numa casa que tinha uma piscina. Quando eles nasceram. Quando eles Em São nasceram. Paulo. Em São Paulo. E aí eles, apesar de ser gêmeos, eles nasceram com 38 semanas, então foram de termo. Só que, claro, foram menorzinhos. E a gente sempre falou, eles morando no Brasil, bom, morando em qualquer lugar, eles têm que saber nadar, né? Você escuta tanta história de crianças que caem na água e ali por diante. Então, a pediatra falou assim, espera eles ficarem com 6 meses antes de pôr eles na piscina, pelo tamanho deles. Então, eu achei uma piscina, que era a Manuel dos Santos, que tinha aula para bebês e tinha 2 aulas seguidas, porque a maioria dos lugares que eu ligava só tinha aula para um, só que com o bebê você tem que entrar na água. Então, eu achei a Manuel dos Santos que tinha 2 aulas seguidas. Então, eu tinha uma babá na época e ela me ajudava e eu ficava na água, eu ficava com um, aí terminava a aula, entregava um para ela e ela me entregava o outro e eu fazia a aula. E eles ficaram lá até 7 anos. Mas tinha umas épocas que eles, eu não sei se eu quero continuar nadando, eu tô meio, né, cansada. Eu falei, vocês só podem parar de nadar quando vocês sabem sobreviver. Então, o começo foi assim, de realmente uma questão de sobrevivência. Mas os dois, eu fui nadador pelo Paineiras e ela nadava na Inglaterra. Então a gente sempre nadou a vida inteira. E depois que a gente casa, até antes de casar, a gente sempre fazia os esportes juntos, antes dos filhos, né? Então toda manhã a gente acordava cedo, um sábado, ia pra piscina nadar e treinar e depois tava com o sábado livre. Então, natação sempre foi muito forte. Quando vieram os gêmeos, para quem não sabe, a dinâmica não é uma dinâmica tranquila, né? Principalmente quando eles começam a andar, é um para cada lado, muita energia, e os dois, né, realmente, os gêmeos acima da curva em energia. E aí a natação era um ponto de conexão muito grande nosso para brincar. E também entre nós aqui como pais, para cansar. Então a gente brincava muito na água. Então tirava a corrida na água, bem pequenininhos, né? Então eles sempre nadaram. E aí a criança, quando é pequenininha, ela sente muito o medo ou não, ou conforto dos pais. Eles sentem isso. Então se você está na água e você está super confortável, eles ficam confortáveis. Eles bebem água e falam, oh meu Deus, não, tosse aí, vambora, vamos brincar, tal. Então, a natação sempre foi uma conexão muito forte com a gente. E aí, ironicamente, porque sempre eles nadavam, quando eles começaram a nadar, eles estavam melhores que os outros, tinha uma competência entre eles, nadavam um pouquinho melhor. Então, criou-se o gosto, é legal natação. Então, acho que foi um pouco essa conexão natural que aconteceu. Então, natação, para nós, né, era a grande conexão da família, era o grande, né, instrumento de cansar as crianças, né? Então, acho que é por isso que essa força. Entre nós aqui, obviamente, a natação, a gente quer deixar eles... Se um cai, um empurra o outro, cai na piscina e não tem ninguém, tem que saber nadar, ele tem que sobreviver, como diz a Nádia. Então, acho que esses são os 2 fatores que levaram à natação. E assim, longo prazo, né, natação é um esporte que você consegue ir até a nossa idade, mais velho, né? Então, corrida é legal, super, adoro, eu corri bastante. Mas chega uma certa idade, você começa a se machucar, começa a ter problemas. Então, natação também, até no longo prazo, né, quando você não é nem mais um nadador, né, como eles são, é uma coisa que você consegue levar pro resto da É vida. mais sustentável, né? E como que foi que momento assim que vocês perceberam, opa, pera lá, não é mais uma brincadeira, esses dois aqui, eles têm potencial pro alto rendimento. Vocês lembram desse momento? Eu lembro. Eles nadaram na Manuel dos Santos até 7 anos. E na época, a gente virou sócio do Paineiras, acho que eles tinham uns 4 anos. Só que naquela época, Paineiras não tinha uma piscina específica para criança. Então, ou ia na piscina de adulto, pode dizer, só que a área era toda aberta, né, em volta, e era muito frio. Então, eles ficaram no Manuel dos Santos até os 7 e depois eu falei, eles estão grandes o suficiente para enfrentar, assim, não o frio, mas fica naquela idade que não é tão, assim, complicado o frio. E eles entraram na natação lá que eles chamam de CEF, né? E aí uma das técnicas do competitivo olhou e ela veio pra gente, na realidade ela foi para as crianças e falou assim, vai ter um teste pro pré-mirim. Vocês têm interesse? E aí os dois vieram para falar para mim, vai ter um teste, a gente quer, pra ela é competitiva, a gente quer fazer. Eu falei, ótimo,
pode fazer, né? Na boa. Aí eles foram lá, fizeram um teste e foram aceitos. E só que o pré-mirim é mais assim, era 2 vezes por semana. Então, aquela pergunta sua de natação, de esportes, eles sempre fizeram vários esportes. Tipo, tinha educação do movimento, que pegava um pouco de todas as áreas, né? E eles fizeram judô, até não, a Stephanie não quis fazer judô, mas fizeram judô, fizeram tênis, o Rick fez karatê. A Steph nunca gostou de balé, nunca quis saber de balé, fez ginástica rítmica. Então, eles fizeram todos os tipos de esportes possíveis para ver o que eles gostavam. E os dois gostavam mais, assim, de tênis ou de natação. E aí, conforme foi passando o tempo, tinha que focar na natação, né? Porque daí foi ficando diariamente, né? Daí não tinha tempo para pegar outros esportes. Mas nas primeiras competiçõezinhas, eles já pegaram gosto de competir. E aí eles foram tendo resultado. Vai evoluindo, não é um resultado, obviamente, imediato, e aí eles começam a enfrentar aquela coisa. E a natação é um esporte ingrato, né? Vamos dizer assim, não é um esporte. Vamos fazer o time de vôlei, o time de basquete, que é todo mundo, que tem uma interação maior. A natação é um esporte que para melhorar, você tem que sofrer. Então, você está sempre com falta de ar, porque você está forçando a braçada, você está sempre fazendo tiro com pouco descanso. Então, não é um esporte agradável no começo, né? Então, você tem que superar essa fase. E aí eles, obviamente, começaram 2 vezes por semana, daí começa todos os dias, aí sábado de manhã. Então, essa evolução é um processo que muitas das crianças falam assim, eu não quero, que chato, não sei o quê. E a gente sempre deu muito suporte, a gente levava ela em especial, né? Sempre estava junto com eles, no final de semana a gente levava. Então isso ajuda um pouco a passar vamos dizer, essa arrebentação, que é de fato um esporte mais difícil, é que nem atletismo. Não tem um jeito para você melhorar a não ser sempre sob pressão, sempre sofrendo, sempre, né, puxando os seus limites. E aí o processo vai indo, e aí tiveram momentos em que estão com mais vontade, aí vai super bem na competição, aí não treinou tão bem, vai mal, e aí entra um pouco a nossa educação, tá vendo? Ó, se você não treinar, se esforçar, não vai vir o resultado, tá vendo? Então, foi isso. Agora, dá pra dizer que os dois, né, são naturalmente... Você tem um quesinho você nasceu para aquilo, tem uma certa tendência, então os dois têm, principalmente o Rick, né, a Stephanie obviamente também, mas tem um estilo que, quando você olha a natação, ele tem um estilo que ele carrega muito pouca água. Isso já é uma coisa muito natural, que você pode ensinar, melhora, mas tem um quê sabe aquele jogador de futebol que pega a bola e fala, meu Deus do céu? Então eles têm esse quê que com a natação, claramente era superior dos outros esportes. Então, isso tá um pouco no DNA deles, né? Foi uma coisa meio que, talvez, porque nadaram desde o começo, porque a gente sempre brincou na água, porque a gente nadava, não sabemos, mas a verdade é que isso ajudou eles também a manter o esporte, porque, de novo, tem as frustrações e tem os momentos. E em relação à expectativa, assim, vocês têm muita expectativa sobre eles? Eles passaram a ter quando eles começaram a perceber que eles tinham potencial? Como que foi? Como que é isso? Eles, eu acho que qualquer atleta, conforme eles vão conquistando as conquistas, eles começam a criar uma certa expectativa a eles mesmos. Então, acho que a cobrança deles cada vez fica maior. Então, Dos dois? dos dois. Eles são parecidos, assim, Não, totalmente diferentes. Nem um pouco. Totalmente diferentes. A Stephanie, eu diria que é um pouco mais... É mais competitiva que o Ricky. Acho que ela puxou mais o Bruno. E o Ricky é mais pelo social. Tá. Sabe, ele sempre adorava a palhaçada depois do treino. Até um pouco durante o treino no começo. E ele fazia mais pelo social, que é mais a minha pegada, assim. Tipo, ele não era tão competitivo. Hoje em dia, ele já é mais competitivo. Também vai amadurecendo. E também o nível fica maior, né? Tá lá na faculdade, na faculdade todo mundo leva bem a sério. Então, acho que conforme eles vão mesmo conquistando, eles ficam se cobrando mais. Mas nós, como pais, a gente sempre toma muito cuidado em não
criar uma expectativa do pai ou da mãe, né? Você fala, nossa, imagina, se ele for para as Olimpíadas, então eu vou. A gente evitou muito isso de falar, puxa, você tem que ganhar, nossa, você tem que fazer. A gente sempre falou, olha, e ela falava, se você um dia o Rick lá, eu acho que eu vou parar. Tudo bem, se você vai parar, já tá com 15, 16, pode parar, só que você precisa fazer algum esporte, você não pode ficar em casa jogando videogame. Então fica à vontade e tal. E aí ele mesmo assim, mas eu gosto tanto desse ambiente, é tão legal você competir, ganhar. Então, eu acho que essa é uma dica importante, né? Não deixe o sonho dos pais transferirem para os filhos. Eles têm que ter o sonho deles, mesmo que não seja o seu sonho. E a gente sempre evitou, e a Nath foi muito boa nisso, sempre evitou de falar, você tem que ganhar, você não se esforçou, olha não sei o quê, porque isso vai afastar, deixa a criança afastada do esporte. Ela tem que sozinha chegar à conclusão que ela quer se esforçar, porque, de novo, no final do dia é um esporte super individual. Então a gente nunca, né, fez isso. Acho que a única brincadeira que a gente... E foi uma brincadeira, né? Até tava com 15 anos e tinha uma competição, a gente tava junto, e ela falou, eu quero mais um cachorro. A gente adora cachorro, a gente tem muito cachorro. Aí falou, eu quero mais um cachorro. Daí eu falei, já temos 4 cachorros, pelo amor de Deus, não aguento mais cachorro. Não, eu queria mais um. Daí eu brinquei na competição. Olha, daqui o ano que vem vai ter a seletiva olímpica, você vai estar com 16. Se você se classificar para a seletiva olímpica, eu aposto um cachorro com você. Essa brincadeira. Eu tive que pagar a aposta porque ela conseguiu para as Olimpíadas de Tóquio. Então foi a única coisa, mas foi muito na linha da brincadeira. A gente nunca realmente forçou a barra para eles chegarem naquele resultado. Que legal. Essa questão de se cobrar, quando eles... Eu sempre falo para eles, você tem que estar fazendo o esporte se você gosta. Se você não está feliz, eu falei, não adianta fazer. Eu falei, porque todo esse esforço tem que ter uma curtição, né? Então, se você não está gostando, eu falei, pode parar. Não tem problema. Mesmo eles lá na faculdade, mesmo a Stephanie com bolsa, eu falei, não tem problema. A gente guardou dinheiro, porque se ela desiste de nadar, ela perde a bolsa. Falei, mas só por isso, você não tem que se sentir na obrigação de continuar nadando. Tem que ter a diversão por trás, né? Senão, o prazer. Porque Claro. senão não adianta. E existe sacrifício, assim? Existe. Não vou falar que não existe, existe. Especialmente, eu acho que agora na faculdade nem tanto. Mas na pré-adolescência e na adolescência, realmente tem muito sacrifício. Por exemplo, você deixa de ir para festa à noite, de sexta para sábado, sábado de manhã tem treino. Então, tem aniversários depois da aula. Eles estudavam integral, né? Então, eles saíam da escola às 3h15 e ia direto pro treino. Então, sexta, os amigos iam pro cinema, sei lá. E eles tinham treino, ia dormir e acordavam no dia seguinte cedo para ir treinar. E era consciente, assim, eles eram super disciplinados ou vocês ficavam ali cobrando? Não, eles sempre queriam, né? Sabia que tinha treino e era assim, se eles estavam na equipe, eles estavam na equipe. Então, tinha o comprometimento de estar na equipe. E era uma escolha deles. A gente deixava bem claro, se não quer nadar, não precisa. Já sabiam nadar, então, tipo, o propósito de fazer a natação no início era isso. Daí eles, não, a gente gosta. Então, o que eu fazia? Para não ser uma coisa tão, assim, maçante, tirar todo o prazer, eu falava para eles, chama a turma em casa. Então, toda sexta-feira, praticamente toda sexta-feira, tinha amigos em casa. Uma natação, né? Eles nadavam. Tinha que ser a turma da natação, né? Porque... A tribo. A turma me dava. Não, mas a turma da natação acabou sendo, tipo, praticamente a segunda família deles, né? Já fazia parte da família. Então, sexta-feira à noite, à tarde, depois do treino, cada um convidava 3 ou 4 amigos, vinham em casa, jantavam, dormiam em casa. No dia seguinte, todo mundo acordando cedo e eu levava a turma toda pro clube e treinava. E sábado à tarde, sempre no começo de cada semestre, eu fazia um churrasco em casa, vinha toda a turma e os pais. Então, eu tentava criar um lado social em volta da natação para eles não sentirem, tipo, a vida social acabou. Então, eu criei uma vida social dentro da natação. Legal. E acho que a outra coisa é o conceito de time, que é aquilo que a Nath falou no começo, essa coisa do um ajuda o outro, é muito forte na natação, né?
Então isso também ajuda, tá bom, você não vai na festinha na sexta-noite, mas você tem seus amigos. E esta amizade se mostrou, quando você comparava, né, os amigos da escola, uma amizade muito mais profunda. É aquela coisa do amigo foi muito mal, ele ficou chorando, e aí vai lá o Stephanie fala, pô, vamos junto, tal. Então isso cria um bond, né, uma relação tão forte que ela ajuda um pouco a... Tá, eu não vou naquele grupo de amigos, mas eu tenho este grupo de amigos. Então também isso ajuda um pouco, mas dizer assim, puxa, eles curtiram a adolescência e foram em todas as festinhas e shows? Não, não foram. Né? Eles, sei lá, que encheu a cara e ficou totalmente bêbado no dia seguinte? Não, não fez porque ele tinha que treinar. E acho que hoje em dia eles são mais velhos e acho que na vida da faculdade você equilibra mais, mas não é uma vida tranquila. Então, 6 vezes por semana, eles nadam 6 vezes por semana. Das 6 vezes, acho que até 5 vezes acorda 5, 6 horas, 5 e meia da manhã e treina à tarde. O Rick acho que são 3, né? Ele acorda, são 3 vezes pra semana que ele... Nadada dupla. Então assim, não é que você tem 4 vezes, né? 4 vezes. Inclusive sábado. Então, acorda super cedo, né? Aí ele tem que ir pra aula, tá cansado, não pode dormir na aula, e ele tem que prestar atenção. Aí depois ele volta e no meio tem o treino de puxar ferro. Aí você tá lá, puxa ferro. Aí tem que comer rapidinho porque tem uma aula depois. Aí depois volta, tem que fazer mais não sei o quê. E agora tem o treino das 4, que vai chegar só à noite. Aí chega em casa, tem que fazer alguma lição de casa, tá morto, e no dia seguinte tem que acordar de novo às 5, meia, 6. Então, assim, eles não têm muito tempo. E aí, de novo, é a mesma lógica. A turma da natação tá sempre junto. Eles vão em casa, eles moram numa casa agora com outros 5 atletas, cada um. Então, você cria um ambiente, mas não é uma vida assim tranquila. E até assim, o número de horas que você gasta na piscina, ele rouba as horas de estudo. Então, o estudante atleta, né, que eles chamam, é um cara mais sacrificado mesmo, não tem... Agora, se você acostuma, você vive no ambiente, tá bom, não precisa dramatizar. É ok, eu sei, eu tenho que fazer, eu vou fazer e é isso, não vou discutir, entendeu? Agora, assim, os dois estão em universidades americanas e lá você precisa ter média, inclusive, para poder praticar o esporte, né? Mas quando eles moravam com vocês, né, no período da escola, como que era o acordo, assim, né? Como que vocês equilibravam entre estudo e competição? E natação? Tinha uma época que era bem complicado. Eles chegavam em casa, fazia lição, ele chegava em casa umas 8h30, tinha que jantar, fazer lição e tinha que entregar lição durante a semana, era bem complicado. Eles iam dormir tarde e tinham épocas que na escola eles não dobravam, né? Treinavam de manhã, um certo período. Então, pelo menos eles conseguiam dormir até umas 7 horas. Mais para frente, eles começaram a ter dobra, né? Então, eles tinham que acordar mais cedo para treinar antes de ir para a escola. Aí era complicado. 5 e meia. Só que conforme eles ficando mais velhos na escola, eles tinham uns horários livres nas aulas, né? Não tinha uns períodos livres, né? Então, eles se organizavam para fazer lição naquele período. Então, teve uma fase lá que foi bem complicado. E a escola jogava junto ou não? E a escola, eu vou ser sincero, não... Assim, eles foram ótimos em liberar eles para competições, apesar que a gente mandava as cartas e eles só faltavam aula quando realmente tinha competição de natação ou se estavam doentes, essa coisa de emendar feriado. Nunca faziam, tanto é que nem valia a pena, porque tinha treino de qualquer forma. E meu lado britânico, né, era super certinho, então não podia faltar aula e tal. Então a escola liberava eles para ir para aula. Mas, assim, em questão de mandar matéria para eles quando eles faltavam, a escola não ajudou muito. Mas a gente, assim, não queria... A gente queria que eles tivessem notas boas, mas não tinha uma cobrança. Isso nunca a gente teve. Óbvio, não pode ficar em recuperação, não pode bombar o ano, isso não existe. Então, se vai chegar nesse ponto, você para de nadar, porque eu estudo em primeiro lugar. A natação vem em segundo. Sempre foi isso. Porque no final do dia é o estudo que vai te dar o futuro. A natação, acho que nesse nível dá um futuro, sem dúvida. Mas, de novo, estudo em primeiro lugar. Então, a prioridade foi, olha, você tem que passar de ano, você tem que ter notas boas. Inclusive, se você quiser um dia estudar fora, eles vão olhar suas notas, né? Então a gente sempre estava um pouco preocupado. Mas não era nada muito carrasco. Eles mesmos tinham consciência que tinham que estudar. Matérias que eles gostavam iam melhores, outras... Então, é um estudante médio, né? Não foi o top 5 da classe. Não, porque não dava tempo até exigir isso. Agora, passar de ano, ter notas razoáveis, isso era exigência e eles cumpriram.
Mas então só natação nunca foi uma opção? Não, tive uma época que teve um técnico que chegou para mim e falou assim, olha, porque na época, estamos falando de quê? 10 anos atrás? Não era aquela coisa de muita escola ser integral. Hoje em dia já tem bastante escola que é integral, mas naquela época era basicamente as internacionais. E eles estudaram no St. Paul's porque a gente queria que eles falassem inglês, né? Fossem educados na língua inglesa. E a ideia deles, independente, mesmo se eles não tivessem ido pelo caminho da natação, a nossa ideia era sempre para eles estudarem nos Estados Unidos. Porque a gente queria eles terem essa experiência de morar fora, de aprender a ser mais independentes, se virar sozinhos fora, assim, modo de dizer, né? Então, acabou juntando com a natação, mas a ideia era sempre estudar fora. Então, teve esse técnico que falou para mim, assim, olha, a Stephanie eu acho que tem um futuro na natação e vamos colocar ela numa escola brasileira, meio período. E eu falei para ele, de forma nenhuma. Eu falei, o estudo em primeiro lugar. Eu falei, eu não vou mudar ela de escola. Então, Mas isso, infelizmente, é uma coisa, até um alerta, né? Que aqui no Brasil, acho que se dá pouca atenção para educação e muito mais esporte, o que eu acho uma coisa errada. Você tem que saber equilibrar. Então, vários esportes, você vê que a pessoa foi para uma escola muito fraca, parou de estudar para se concentrar no esporte, que é uma solução de curtíssimo prazo excelente. Mas ela é péssima para o atleta a médio e longo prazo, porque daí ele não vai se formar, ele vai se aposentar no esporte quando chegar a idade, ele não tem mais nada para fazer. O que ele vai ser da vida, né? E o esporte, se fosse futebol americano, né, que você ganha milhões, ok, mas o esporte, principalmente a natação, o atletismo, são esportes que não dão dinheiro, você não está lá pelo dinheiro. Então você não pode abrir mão da educação, né? Então a gente acha que é uma crítica, né, que se faz a alguns técnicos que você tem que priorizar o estudo. E a natação se encaixa no estudo. Acho que essa é a mensagem mais importante. Deixar disso, economizar na qualidade do estudo, não vai ser bom para o atleta. Perfeito. Bom, nosso pai de atleta, César Augusto, mandou aqui umas perguntas. Vou dar play para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por bater esse papo com a gente. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista da Stephanie na Band e a filha de vocês me fez chorar, né? Como pai de atleta, acho que qualquer pai de atleta sente isso naquela entrevista. Eu queria saber como é que foi para vocês, principalmente para a mãe, né? Que ela fala tanto da mãe ali na entrevista. Como é que foi aquele momento ali? Esse momento que a gente vai passar agora. E nesses momentos difíceis, quem segura as pontas é a família. Mesmo à distância, muitas vezes, a força para continuar vem de berço, vem da mãe. Ela é a razão do porquê eu nado tão bem. Acho que no Mundial eu tava, assim, acabada. Fui chorando lá com ela e ela me ajudou bastante. Então ela é a razão do porquê eu nado tão bem. Desculpa. E por mais que eu possa expressar pra ela 20 vezes no dia, ela nunca vai acreditar, mas a minha família, pra mim, é a base de tudo. E eu acho que é muito difícil morar fora e ela, depois do Mundial, eu acho que eu estaria bem pior se ela não estivesse lá por mim. Então, todas as minhas conquistas até hoje, esses dias dos 16 até os 20, é 100% a minha mãe que faz parte de tudo. E, de novo, ela vai falar que não, mas é verdade. Eu acho que as nossas mães estão lá por nós, né, por tudo. E às vezes a gente esquece disso. E quando eu mudei pra fora foi quando eu falei, poxa, acho que eu não valorizei tanto a minha mãe quanto ela merecia, porque meus pais são a base de tudo. eu lembro esse dia. Também. E eu tava até no estúdio com ela, mas eu falo pra ela, ela fala isso pra mim e eu falo pra ela, realmente a conquista é dela, né? Eu só tô lá pra apoiar. Mas quem tá lá, quem tá se esforçando, quem tá acordando cedo, quem tá se esforçando, né? O esforço é dela. O meu esforço é só levantar e levar ela. Mas ela tem uma garra que eu falo pra ela, eu queria ser, se eu fosse metade dela, eu já seria feliz, porque ela é impressionante, ela sobe naquele bloco e é um foco que eu fazia equitação. E eu já cansei de falar isso pra ela. Eu falei, eu ia lá e, tipo, eu sabia que eu tinha que
montar bem e eu não tinha essa mesma garra que ela tem. E essa é uma coisa dela. Então, o mérito é todo dela. Eu falo isso direto para ela. Eu já discordo um pouco. Eu acho que o mérito é muito da Nathalie também. Para mim, foi aniversário dela 2 dias atrás, né? E eu escrevi a Teté fez um scrapbook, que é um livro que você coloca as várias mensagens das pessoas, né? E eu escrevi uma coisa que eu falei, sem dúvida o sucesso é das crianças, mas tem uma coisa que se você não tem uma base, esse sucesso não é explorado totalmente, né? Então as crianças, eu acho que elas são como elas são porque tem uma base muito boa. Tem alguém que tá lá, tem os valores certos, tem o acompanhamento. E, de novo, não é aquela coisa, você tem que ganhar, não é isso. É o suporte que você tem que dar para a pessoa. É estar lá, entender as frustrações, ouvir, dar os conselhos e fazer a pessoa tomar a decisão sozinha, não impor uma decisão. E isso a Nathalie é fenomenal. Ela tem uma paciência, ela tem uma perseverança. Então, no final do dia, nada é feito sozinho, né? Tudo é feito um conjunto. E eu acho que ela é a grande força motriz da família. Legal. E vocês dois, assim, porque ela fala também, né, os pais, né? Vocês, se a gente tivesse que... Eu não gosto de rotular, né, enfim, de ficar colocando nome, assim, mas a divisão, assim, de tarefas entre vocês como pai e mãe, dá pra descrever, assim, quem é responsável pelo quê? 99-1. Não, assim, eu tive muita sorte que eu pude acompanhar eles em tudo. Então, no dia a dia, eu que levava, trazia, eu que tenho essa oportunidade de acompanhar eles lá nos Estados Unidos, acompanhar eles em todas as competições, então eu sou muito grata a ele de ter essa possibilidade, né? Então, como ele está trabalhando e eu tenho esse tempo, isso acaba ficando comigo, né? A gente fez um pacto muito antigo, né? Que os dois trabalhavam, daí eu trabalho no escritório de advocacia, ela era hoteleira, né? E daí a gente acabou indo para os Estados Unidos, eu fui fazer meu mestrado e ela acabou virando chefe profissional. E aí trabalhava em restaurantes em Boston e depois em Nova York. E aí a gente falou, putz, eu queria voltar para continuar minha carreira no escritório, tentar virar sócio e tudo. E ela gostava muito dos Estados Unidos. E a gente falou, a gente vai ter que fazer um acordo aqui, a gente vai ter que escolher uma das profissões, ou você ou eu. E a gente falou, não, tá bom, então combinamos. Antes de ter filho. Antes, muito antes. E aí eu falei, tá bom, então eu vou voltar, vou buscar a carreira de sócio nesse escritório e, obviamente, a gente tá abrindo mão um pouco da sua carreira, né? E aí quando vieram gêmeos, até pela educação dela, ela falou, eu não quero que meus filhos sejam educados por babá. E não tô criticando, é uma decisão pessoal, não tem certo e errado, né? Foi uma decisão dela. E aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, já que você abriu mão da sua carreira, eu vou cumprir minha função de prover para a família e você então vai tomar conta dos gêmeos. E ela realmente sempre se envolveu muito, que é um trabalho muito mais difícil do que você trabalhar, né? Principalmente com gêmeos, com essa dinâmica e tudo. Então, isso fez com que ela tivesse essa oportunidade de, desde o começo, estar perto com eles, passar esses valores desde novinha. E aí, o mais importante, acompanhar na natação, que eu acho que é um grande fator para eles ficarem até hoje, né? E se mostra, né, quando você até faz essa fala. E eu sinto muito orgulho que seja ela que tenha feito isso, porque foi o combinado e ela entregou muito acima da média, né? Então foi muito bacana. Que legal. Mas eu vejo assim, muitos pais falam assim, nossa, treina de manhã, nossa, mas aí eu queria viajar, a gente não conseguia marcar férias, aí marca férias e corta a primeira semana de treino, na volta de... E isso para o atleta é muito ruim, porque ele já chega atrasado, né, do treino. Você perde a primeira semana de um treino, é quando você vai voltando aos poucos. A segunda semana, especialmente quando você é mais novo, eu vejo assim, as diferenças até de Steph e Ricky hoje. Você falta um treino, 2 treinos, o corpo sente. Quando você é novinho, você volta rapidinho, né? Então, se a criança falta uma semana de treino, quando eles voltam na segunda semana, o treino já está mais puxado. Então, eles voltam sofrendo. E muitas vezes, a criança, o atleta, né, quer estar lá no começo. Mas os pais não estão dispostos, colaborando com aquilo lá. Então, a gente
deixou de viajar muitas vezes, felizes, né? Porque a gente estava fazendo o bem para eles. Eles queriam estar lá e a gente tá junto de qualquer forma. Então, eu acho que tem fases da vida. Então, agora, por exemplo, a gente pode viajar se a gente quiser. Vamos dizer, né? Não tem mais essa preocupação com as crianças. Tanto é que a gente não acorda mais às 5 horas da manhã, sábados, para levar no treino. A gente ainda vai mais tarde, porque as crianças estão nos Estados Unidos. Mas naquela época, a gente acordava, a gente levava eles pro treino e a gente nadava junto. Bom, junto não, né? Na Raias Livres, próximo. Sim. Ou em outra piscina e tal. Então, eu acho que os pais têm que entender que tem que ver com o que os atletas querem também, né? Porque pra gente talvez era um pouco mais fácil, porque os dois estavam fazendo a mesma coisa. Às vezes eu até entendo quando você tem famílias, tipo, não pratica esporte ou não tá num esporte competitivo e o outro tá, aí um quer viajar, o outro não quer, mas tem que... E esse eu acho que é uma dica importante para os pais de atletas, né? Às vezes você nem percebe, né? Tá começando, tá na escolinha, mas não vamos, sábado vai ter uma competição, assim, a gente queria ir pra praia, vamos pra praia, não tem problema, não vai fazer diferença nenhuma. Então é meio inconsciente e é aquela coisa que você não dá muito valor. E é isso que talvez é o perigo, que você faz aos poucos e a criança fala, né, não precisa ir, daí cria um pouco na visão da criança, fala, mas meus pais também não estão me obrigando, e isso acelera talvez ele sair antes do prazo, quando ele poderia ter ficado. Então às vezes os pais têm que ter um pouco mais de consciência, né, de que, de novo, não é o seu sonho, é o sonho dele. Então se ele está querendo ir, tem que respeitar esse sonho. Vai sacrificar um pouco a família? Vai. Mas tudo bem, faz parte. Daí se der certo, muito legal, porque foi bom para eles. Então, é um equilíbrio, às vezes não muito fácil, né? Que os pais têm que abrir mão de algo que eles têm em benefício dos filhos que são pequenininhos e fala, puxa, mas é uma aposta a tão longo prazo? Mas qual o problema se der certo? Não vai ser bom pro seu filho? Então, essa é um pouco a discussão. Pode ser determinante, né? Pode. Bom, vamos para a próxima pergunta do pai de atleta, César Augusto. Ela fala nessa entrevista da mudança dela. Em relação à mudança, de quem foi a ideia? Quem falou assim, ela precisa ir para fora? E quem bateu o martelo? Falou assim, é agora, ela vai. Como é que foi essa conversa familiar? Quem era a favor? Tinha alguém contra? Como é que vocês chegaram a uma conclusão do momento certo para ir? Como acontece? Tem muita gente que passa por isso. Como é que foi esse momento? E aí, no caso, para os dois, né? Porque hoje os dois estão estudando fora. Então, foi aquela coisa que a gente sempre quis que eles estudassem fora. Eu fiz escola interna na Inglaterra dos 10 aos 15 anos. E eu não gostei, assim, não foi uma coisa que eu queria fazer. Meus pais falaram assim, não, você vai para a escola interna na Inglaterra e acabou, não tem discussão. E eu odiei meus anos lá. Claro, tinha umas épocas boas, tá? Mas em princípio não foi uma coisa assim que eu particularmente curti. Meus pais estavam no Brasil e eu via muito pouco eles. Então eu lembro, mas a ideia sempre foi que eles, no futuro, fizessem faculdade nos Estados Unidos, porque eles já são mais velhos e tal. Então, conforme foi passando o tempo, eles até fizeram uma clínica de natação uma vez nos Estados Unidos. E eles visitaram uma escola lá que chama Bowles. E é tipo um high school. E a natação lá é muito forte. Eles voltaram e a Stephanie começou, eu quero fazer a Bowles, eu quero fazer high school lá, tal. Eu falei, ótimo, Steph. Eu falei, se você realmente quer fazer, né, vamos ver isso. Ela tinha acho que uns 13 anos na época. Então seria para fazer os últimos 2 anos. Aí ela falou assim, mas você odiou a escola interna, né? Eu falei, Steph, isso fui eu. Não quer dizer que você não vai gostar. Mas conforme foi passando o tempo, ela não quis mais. Ela desistiu dessa ideia de fazer high school lá na Bowles. E aí mais pra frente, na época de realmente ver a questão de faculdade, eles... Não sei se é porque a gente sempre falou, vamos fazer faculdade nos Estados Unidos. O Bruno fez um LLM em Boston. Mestrado. E eu fiz... como eu fiz hotelaria, eu fiz na Suíça. Então, nós dois tínhamos já estudado fora e eu, claro, já tinha todo o meu conhecimento de escola interna.
Mas apesar de eu não ter gostado da escola interna, ela te deixa eu vi que uma coisa muito positiva é que eu fiquei muito mais independente. Enfim, aí as crianças assim, e eles amam Estados Unidos, sempre gostaram. A gente visitava lá bastante nas férias e tal. E aí, quando a gente começou realmente a falar de faculdade, e surgiu a questão da natação, quando a Stephanie fez as Olimpíadas, quando ela classificou para Tóquio, na faculdade nos Estados Unidos, pelas regras do NCAA, a faculdade, os técnicos podem entrar em contato com os atletas 2 anos antes deles começarem. Então, literalmente, no dia que os técnicos estão liberados, eles já entraram em contato com a Stephanie e tal. Em Tóquio, ela tinha quantos anos? 16. 16. E aí, eles entraram em contato com ela e ela acabou fechando com o Michigan. E o Rick, eu até falei para ele, Rick, você tem certeza que você quer fazer natação na faculdade? Porque são 4 anos e tal. Não, eu quero fazer tal. E eles, por ter estudado uma escola com a língua em inglês, eles tinham muito mais facilidade com a língua inglesa, no estudo. Claro, eles falavam português, tudo e tal, mas assim, o foco deles era sempre inglês. Aí o Rick falou assim, não, eu quero estudar uma língua inglesa, não quero fazer faculdade no Brasil, vai ser muito difícil para mim a língua, né? Os dois falavam isso. Aí eu falei, que até aí você pode estudar no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia. Eu falei, tem na Inglaterra e Europa, tem milhares de lugares você pode estudar em inglês. Eu falei, até na GV aqui agora tem o curso em inglês. Não, quero Estados Unidos. Então já foi uma coisa meio que, sei lá, Natural, desde sempre, natural, e a natação acabou encaixando. E aí a gente fez um tour com o Rick, com as faculdades, teve técnicos que entrou em contato com ele, a gente visitou, e ele fez a opção pela Georgia Tech. Legal. Como que é pra vocês agora, assim, o ninho vazio? O ninho vazio foi preenchido com um monte de cachorro. A gente hoje tem 4 cachorros, 3 salsichinhas e uma labradora. Não, mas acho que como a gente tem uma relação muito boa, né? O ninho vazio, ele... Lógico que fica a casa muito... A gente sempre, como a Nath falou, sempre faz evento, jantar, amigos. Sempre se acorda de manhã, tem um amigo fala, oi, tudo bem? Você nem sabia que estava lá, então é bem legal. Então isso realmente a gente sente falta, fica uma casa muito silenciosa. Mas por outro lado, a gente tem o tempo para nós, que a gente não teve porque durante os anos acorda às 5 da manhã, não vamos sair, os amigos convidaram para uma festa, não tem como, porque amanhã tem que levar no treino, tem uma competição fora de São Paulo. Então a gente tem esse outro lado de curtir, fala, nossa, a gente vai pro clube, vamos ficar o dia inteiro no clube, que delícia. Nossa, vamos ver um filme até tarde, porque amanhã a gente pode acordar às 8, não pode acordar às 5. Podem viajar. Pode viajar. Então agora a gente foi junto assistir o US Open, né, que foi um presente de aniversário que eu dei para ela. Quando é que a gente ia conseguir fazer isso? Nunca, né? Então, acho que tem o outro lado da moeda da gente passar mais tempo junto, fazer coisas que a gente não... Assim, a gente não se arrepende de nada. A gente só tá vendo o outro lado da coisa. Mas a gente tenta manter, a gente é um contato muito próximo com as crianças o dia inteiro. E aí, sempre que dá, a gente visita eles. Em especial, sempre que pode, vai ver as competições, às vezes as regionais, as menores, ela costuma tentar ir visitar. E eles sentem muita falta, os dois. Falam, você não vem? Quando é que você vem? E tal. Então, é legal. E vocês sempre opinaram, assim, na natação, na parte técnica, davam feedback ou deixavam pro técnico? Sempre deixamos pro técnico. Nunca opinamos. Nunca. E essa é a dica, né? Porque você confunde a criança. Porque o cara nadou mal. A filha nadou mal, seu filho nadou mal, fez uma competição, foi mal. Não, porque você errou, você devia ter feito tal. E você, de fato, não tem essa capacidade. Você pode até ter uma visão externa, mas você não está no dia a dia, você não sabe o que o técnico fez. Então, essa interferência dos pais confunde a criança. E às vezes o técnico está dando uma dura porque a criança não se esforçou e você faz alguma coisa que vai opor. Aí, naturalmente, ele vai se acomodar para o seu conselho, porque não é que eu fui lento, não me esforcei. Então, o ideal é você não opinar dizendo, você errou isso. Você pode até, se ele te perguntar, você dá uma opinião sua, mas você fala, olha, tem que ver com o seu técnico. Então essa interferência dos pais, isso a gente percebe um pouco, essa geração nova de pais, existe uma grande interferência no dia a dia, em coisas básicas, os pais querem interferir, aí o filho toma uma bronca do coach, aí o pai vai reclamar que o filho está sofrendo um bullying do coach.
Gente, é um esporte de alta performance. É óbvio que tem que ser sob pressão. Não adianta falar assim, olha, você gostaria de se esforçar um pouquinho mais? Não é assim. É como é porrada mesmo. Porque senão o ser humano é um bicho preguiçoso. Você tem que estar sob pressão, né? Então acho que é um pouco isso. Eu vejo hoje em dia os pais lá nas competições, os menorzinhos lá com cronômetro. Tipo, já tem um placar, né? Mas eu nunca interferi com eles, nem de pequenininhos, assim. Eu falava assim, vai lá, faz seu melhor, se diverte. E, claro, assim, tipo, meu, gente, vamos dormir que amanhã você tem treino, né? Coisas básicas assim, mas até hoje, às vezes ela sai e ela assim, nossa, não sei o que deu errado, não sei o quê, ai, o tempo não saiu. Eu falo assim, o que seu técnico falou? Né? Sempre a minha resposta é assim, o que o técnico falou, né? E eu sei os tempos que eles querem, né? E às vezes eu pergunto assim, qual tempo você... Tipo, qual é teu goal da prova, né? Qual tempo você tá querendo? E aí você tá lá, né? Assistindo, você bate o olho no placar, é tipo 1 segundo a mais que eles querem. Você não vai chegar pro seu filho sabendo que é 1 segundo a mais. Assim, nossa, que legal, foi bem, né? Tipo... Você tem essa noção, né? Você não vai fazer isso porque, né? Você já tá vendo que o atleta tá desapontado, né? Não saiu o tempo que quer. Então eu falo assim, tipo, o que seu técnico falou, tal. Você não precisa chegar lá e falar alguma coisa. O próprio atleta já tá triste, já tá magoado, já... Às vezes até fala assim, nossa, errei a saída, errei a virada, nossa, a ondulação não foi boa. Às vezes o próprio atleta, e ninguém é um robô, né? Vai sair errado. Então, às vezes eles ficam frustrados e eu falo assim, vocês não são um robô. Tem dias que literalmente não sai. Eu não tô falando isso pra, assim, tipo, não, tudo bem, acontece. Mas às vezes não sai, né? E não acorda bem, não dormiu bem. Às vezes você... tá rolando outra coisa. Tem milhares de variantes, né? Então ela fala assim, tipo, você não tá entendendo o que aconteceu? Vai lá, fala com o técnico. Ou às vezes você tava doente antes... Né? Natação é um esporte de fôlego, né? Você vai correr uma maratona, mas 2 semanas antes você pegou uma pneumonia, claro que você não vai performar. Então, mas eu nunca interferi, nunca dou cobrança, aquilo lá, né? Eles já têm a autocobrança deles mesmos. Vocês estão ali presentes. Pra apoiar. Apoiar, é esquece essa palavra. Se a criança vai mal, ela sabe que ela foi mal. Você não precisa, ela não precisa o pai fazer um comentário. A criança, por mais que seja novinha, ela sabe. A única coisa que ela não consegue é ter o apoio positivo. Tudo bem, foi mal, a gente não vai esconder que foi mal, mas putz, não, a gente te ajuda, vai dar melhor, aquela mensagem positiva de suporte. E isso ajuda. Agora fala assim, nossa, que horror, hein, que você foi muito mal. Não precisa disso. A criança já tá se matando. E você fala, não, mas a criança é de 7 anos. Ela sabe. De qualquer esporte. Então, acho que a dica é, dê o suporte para a pessoa. Ouça, seja um bom ouvido. Acho que é outra vantagem. Homem, né, tem aquela coisa de querer resolver na hora. Qual que é o seu problema? Vamos resolver. E às vezes a criança quer só desabafar. Principalmente menina, né? Ela gosta de desabafar e não quer uma solução. Ela quer poder falar. E a Nathalie, obviamente, ouve e fala, não, tudo bem. Isso ajuda um pouco no relacionamento. Que legal. Aí eu falo assim, não deu certo? Então, eu falo muito pra Teté, tipo, ela assim, nossa, ou o Ricky, né? Ai, nossa, não sei. Eu falei, pega essa raiva e joga na água, né? Joga a raiva na água. Assim, pode dizer, né? Eu falei, usa como estímulo. Bom, e vocês têm 2 filhos super talentosos, né? Agora, a comparação, né? É inevitável, ainda mais levando em consideração que são irmãos gêmeos. Eu queria entender, assim, qual para vocês, na visão de vocês, qual que é a melhor forma para lidar com comparação? Eu cresci sempre sentindo que eu era comparada com meu irmão. Então, meu irmão era mais inteligente, meu irmão era mais isso, meu irmão era mais aquilo, tal. E eu lógico, não curti muito isso. Então, desde pequenininho, eu sempre falei para Steph e Ricky que eu cresci assim e que eu jamais ia tratar o que eu fazia para um, eu ia fazer para o outro. Então, eu sempre me
disciplinei muito para tentar qualquer comentário para comparar os dois. Fora que ele é homem e ela é menina, mulher, né? Então, claro, ele é mais forte do que ela, né? É inevitável. Então, às vezes, eu lembro, ele chegava aí em casa e falava assim, nossa, deu um pau no treino em você hoje. Aí eu falei, lógico, Ricky, você é homem, claro que você vai ganhar dela, né? E ela falava a mesma coisa, tipo, pô, você é homem, né? E ela até gosta de treinar com homem porque justamente puxa ela, né? Então, a gente sempre tomou muito cuidado em casa para não comparar os dois. Cada um tem a sua qualidade, Uhum. né? Então, mesmo nos estudos, em tudo, a gente nunca comparou. E aí uma coisa que a gente fez, que financeiramente é uma loucura, mas faz parte, né? Quando a Teté foi chamada lá pelo técnico, por duas faculdades, Princeton e Michigan, eles ofereceram uma vaga para ela, né? E Michigan, ele falou, olha, a gente quer uma vaga e a gente quer dar scholarship, né? Bolsa de estudos completa com tudo e tal. E a gente, tá. E aí o Rick acompanhou a gente nessa viagem porque a gente falou, assim, vai ver como é que são essas faculdades e tudo. E o técnico queria muito a Stephanie. E ele falou assim, inclusive, se quiser, a gente faz um pacote e põe o Rick. E aí a gente conversou e falou, não, a gente não vai aceitar isso. Eu nem comentei com o Ricky, nem comentei com o Bruno. Na hora, eu falei, não. Eu falei, Não vai cada um fazer. é um. Porque Cada senão ele tem- seria o irmão da Stephanie. E também não vai ter o próprio valor dele, né? E aí a gente falou, depois a gente contou pro Rick, falou, nossa, por que vocês não fizeram? Não, porque a gente quer que você alcance o seu resultado sozinho, né? E nessa conversa, né, que o Rick teve, ele até teve a conversa com o próprio coach lá de Michigan, ele falou, olha, seus tempos precisam melhorar, foi em Princeton, né, na outra faculdade. Não, foi em Michigan. Michigan falou, olha, você precisa melhorar seus tempos, se você melhorar, a gente olha tal. Daí a gente falou, tá vendo? Esse aqui é o teu objetivo. Se você quiser, você tem que conquistar. E é engraçado, porque daí ele voltou pro Brasil, começou a treinar. E menino é um pouco menos maduro, né? Quanto mais novo, é natural, né? E aí você percebe que ele teve uma mudança, né? Ele começou a treinar, ele conseguiu os tempos. E ele falou com 5 faculdades e ele escolheu a faculdade que ele gostava, mérito dele, resultado dele, a bolsa que ele ganhou, nem que seja pequena, foi mérito dele. Então, para nós é muito importante, porque ele é independente dela. Ele não importa se ela for ou não for para as Olimpíadas, ele tem que ter o sucesso dele. E ele se mostra com as características dele. Tem virtudes e vantagens totalmente diferentes da Stephanie e são características. Agora ele nadou pelo Pinheiros o Campeonato Paulista, né? Ele ganhou 200 borboleta, é ouro 200 borboleta, e ganhou de um atleta que já foi olímpico. Tá vendo? É o treino, o resultado. Então, é isso, as coisas não são comparáveis, não tem como comparar. Não é que as pessoas são, né, falam, não, mas ela foi, você não. É muito diferente, né? Se você olhar estatisticamente, a formação muscular do homem é muito mais tarde. Então, a chance de alguém com 17 anos, 16 anos ir para as Olimpíadas é muito mais difícil do que uma menina ir para as Olimpíadas mais nova, porque tem essa questão muscular, que a menina evolui biologicamente mais rápido, menstrua, constitui um músculo, então a diferença não é tão grande. Nos homens é muito maior, então também tem isso, né? Não adianta, né? São características biológicas muito diferentes, não são comparáveis, né? Agora, o público, a sociedade em geral é um pouco... acaba sendo até cruel, né? Eu não sei, acho que o pessoal fala meio que sem pensar assim. Mas era assim, nossa, sua irmã foi para as Olimpíadas? Nossa, sua irmã foi para as Olimpíadas? Até na escola, as outras crianças. Nossa, por que você não foi também? As outras crianças. Como se fosse, assim, a coisa mais fácil do mundo você classificar para as Olimpíadas, né? Acho que eles pensavam assim, tipo, os dois estão lá nadando todo dia igual. Se ela conseguiu, por que ele não conseguiu? Tipo, era uma coisa assim meio... de criança, tudo bem, meio ingênuo e tal, não... né, criança de 16 anos, não... Mas aí ele andava pelo clube, sua irmã, até comigo, você é a mãe da Olímpica, tá? Comigo tudo bem. Mas chegar para um gêmeo e falar assim, sua irmã, você que é o irmão da Olímpica, tal, acaba pesando para ele, né? E eu falei, Rick, o pessoal fala, nada a ver. Até o próprio técnico falava assim, o técnico na época falou assim, o churrasco vai ser na casa da Stephanie. Churrasco é na casa da Stephanie, só que o técnico era dos dois, né? Aí o pessoal ficava falando assim, Ricky, onde que é a casa da Stephanie? Né? Tipo, meio que virou uma piada, né? Sim. Mas assim, acaba magoando, né? E eu falei assim, Ricky, não liga pra isso. E o fato deles, como assim, eles cresceram juntos, claro, né?
iam para a escola junto, saía da escola, ia para o treino junto, ia para as mesmas competições, viviam literalmente 24 horas por dia juntos. Então, na época que eles foram para a faculdade, cada um foi para a faculdade, diferentes, foi muito bom. Até que quando a Steph saiu do Paineiras para ir para o Pinheiros, Ainda na época do Brasil. né? ainda isso foi o último ano, né, antes de ir para a faculdade, essa mudança, no sentido deles, como indivíduos, foi muito bom para o Rick. Porque no Paineiras, ele deixou de ser, assim, todo mundo, né, via ele como irmão da Stephanie, e ele voltou a ser o Rick. Legal. Então isso foi maravilhoso, né? Para ele, eu não sei nem se ele percebeu, deve ter percebido, e o fato de cada um estar numa faculdade agora, eles realmente não quebraram aquele cordão umbilical, né? Mas cada um é um. Vivendo o seu próprio Foi processo. muito, Legal. muito bom. Como que foi quando a Stephanie conseguiu o índice para Tóquio? Vou falar Tóquio, né? Porque foi a primeira. Como que foi para vocês? Vocês lembram desse momento? Eu lembro. Totalmente. Na época, eu era diretora de natação do Paineiras. E a seletiva foi lá no Rio, no Maria Lenk, e era época de Covid. Então, não era aberta ao público. Mas, por sorte, como eu era diretora, eu podia entrar. E eu estava lá assistindo e ela estava mega nervosa e ela queria... Na época, ela queria pegar o 5º lugar para ela ser reserva do revezamento. Esse era o gol dela. Mas ela foi lá só para competir, né? Mas ela tinha isso na cabeça dela. Aí ela fez as eliminatórias de manhã, pegou, não lembro, para ser sincero, que tempo que ela pegou, mas ficou entre os primeiros 8. E ela tava mega nervosa, tá? Daí eu falei, Steph, vai lá e faz seu melhor. Não tem nada que você possa fazer do que seu melhor. Então você vai lá e sabe que você fez seu melhor. E eu tava assistindo, quando ela bateu em 3º, eu comecei a chorar e eu falei, não acredito, eu dei uns berros. E aí ela saiu, tal, né? E aí eu fui encontrar com ela, ela falou assim, não acredito, não acredito, não acredito. E foi, assim, sensacional. Só que na época, o Brasil ainda não estava classificado para o revezamento, né? Mas até então, tipo, ela teria, assim, tinha feito a equipe, né? Pode dizer, mesmo que se o Brasil não teria classificado, em princípio ela teria feito a equipe, superou né? a própria expectativa, né? Então ela estava super feliz, tal, daí ficou segunda fase para ver se o Brasil classificasse para as Olimpíadas. O revezamento. Se o revezamento, porque só levam os primeiros 16, né? Aí o Brasil, eu lembro, a gente estava assistindo em casa, daí o Brasil pegou pelo tempo, né? Que é pelo tempo, e ela assim, não acredito, não acredito. Só que daí era todo aquele perrengue, né? Porque era Covid, aí tinha a questão da vacina, que não tinha chegado ainda, aí, assim, ela só acreditou mesmo que ia para Tóquio quando embarcou, porque se você ficava com Covid, né, daí você não podia ir, aquela época foi a única época que a gente ficou meio neurótico porque ninguém podia ficar com Covid. Claro. Eu lembro que eu tava em casa, que a gente não podia ir, né? E tava com o Rick. E eu lembro que a gente ficava pulando e berrando na televisão. Aí se abraçou no final, quando ela fez. E aí, quando eu fui falar com ela, um pouquinho antes, né? Nessa época, ela tava apertando os treinos, né? Pra melhorar. E ela acordava às 5 da manhã pra ir treinar. E depois ia pra escola, né? Eu não sei se ia pra escola. E eu lembro que um pouquinho antes, ela tinha 15 anos, né? Algumas de manhãs eu acordava lá, começava a chorar, eu tô tão cansada, eu não quero ir. Eu falei, Steph, não precisa ir, você quer? Não precisa. Daí ela enxugava lá, eu vou. Aí no carro ela ficava, né? Tá vendo? Esse é um esforço. Se um dia der o resultado, valeu a pena o esforço. E aí a primeira coisa que eu falei pra ela, que eu dei parabéns, falei, não valeu o esforço? Olha aí, ó, tá aí o resultado, parabéns, tal. Putz, valeu o esforço. Então eu até aproveitei e fazer o link de pai, né? Falei, ó, tá vendo? Tudo tem uma consequência positiva se você se esforçar, tá aqui o resultado. Então aproveitei para ser um pouco de
pai, né? Essas horas. Mas foi muito legal. Uma sensação que quase você não acredita. Nossa, é sua filha que tá na televisão ali. Ela foi, ela vai com... Tinha 15, né? Quando ela bateu o tempo, né? 15 para 16. Ela não tinha nem feito 16. Então foi assim, muito legal, né? Então você fica muito feliz, mas aí você fica feliz por ela, né? Tá, nossa, que orgulho eu. Não tem isso. Você tá feliz pelo seu filho. É muito legal isso. É, porque não foi a gente que foi para as Olimpíadas, ela que foi, Ela né? foi, é. Mas é uma emoção diferente? Ah, é. Os uma Jogos emoção. Olímpicos? Então, de Tóquio foi frustrante, porque não podíamos ir. Sim. Inclusive, a gente até falou, puxa, mas ela tem 16 anos. Ela nunca foi para uma competição, ela vai direto de cara uma Olimpíada. Ela não teve tempo para fazer mundial, né? Acho que ela teve só o mundial, nem teve experiência. Então, assim, foi um pulo muito grande. A única competição que ela teve foi no Chile Internacional, né? Que era da idade É, não, dela. mas ela foi no Setcole, que... É que na Itália, mas assim, nada comparado. E aí ela falou, puxa, vamos pedir se a mãe não pode ir junto, ela tem 16 anos, né? Falaram, não pode, não pode ir lá. Só 13 anos. Só se fizer abaixo de 13. Aí a Raíssa Oliveira foi com a mãe, porque ela é novinha e tal. Tanto é que esse daqui, eles estavam falando assim, Raíssa tem 16 anos, a mãe precisa ir com ela, tá? E eu falei, não, eu falei, pô, da Stephanie tem 16. Apesar que, pra ser sincero, ia ser meio mico, né? Assim, eu não fazia questão nenhuma de ir como mãe, porque eu falei, mico pra teté, né? Daí a segunda Olimpíada em Paris, daí foi aquela coisa, aí realmente é emocionante, porque na hora que é um estádio de futebol, literalmente, a piscina, aí estávamos nós dois, mais o Rick, e quando você entra, eles põem no telão a cara da pessoa, né, Stephanie Balducci, daí tem um videozinho fazendo assim e tal, aí é de arrepiar, aí é um negócio assim, é uma sensação e todo mundo... É um negócio muito louco. E aí você vê aquilo, é seu filho ou sua filha, caramba, que sensação muito, né? Então eu lembro que eu tava arrepiadíssimo, muito emocionado, foi muito legal. E o Rick ficou tão orgulhoso, foi muito legal. Ele foi também? Foi. Ele foi. E assistiu com a gente pulando, berrando, foi muito legal, muito legal. Nossa, que gostoso. E como que foi, assim? Porque ela operou da apêndice, né? E aí teve a cirurgia e a recuperação que exigiram bastante dela. Na realidade, a cirurgia foi depois da seletiva. Ela estava com uma dor, né? 3 semanas antes da seletiva, era época de prova, lá em Michigan, e ela ligou e falou assim, eu tô com muita, muita dor, tal. E ela já tinha sentido umas dores parecidas. Resumindo, de sexta para sábado, ou sábado de 5 horas da manhã, depois de todos os exames e tal, ela liga e fala assim, eu tô com apendicite. Eles falaram que é apendicite. Ela desesperada, obviamente, porque faltavam 3 semanas para seletiva olímpica, ela treinando que nem uma louca, fazendo tempos muito bons, né, nos treinos, né? Ela ligou desesperada pra gente chorando. Daí eu falei assim, sério, Steph? Eu falei, mas tá confirmado? Tipo, eu literalmente não sabia o que falar, né? Daí ela falou assim, não, tá... E eu falei pra médica, não, eu tenho minha seletiva, não posso operar. Mas ela falou por falar, né? Desespero. Tipo, e a médica falou assim, não, mas vamos dar antibiótico pra você pra resolver. Aí eu falei assim, Steph, não existe esse negócio de antibiótico, né? Porque até então Daí ela falou assim, não, eles falaram que depois da pandemia estão tratando com antibiótico, tudo e tal. Então vou começar com antibiótico e os médicos vão voltar a falar comigo. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou marcar o voo. Eu tô indo. Teria o voo às 10h30 da manhã daquele dia. Fui pra lá. E realmente, depois da pandemia, ou durante a pandemia, eles dão, pra ser sincero, o Clavolin pra eles. Que é um remédio bem básico, né? O antibiótico pra ouvido, garganta e tal. Ele já tinha tomado pra outras horas e tal. E daí, quando eu cheguei lá em Michigan, ela tava na pediatria, né? Porque até 21 é pediatria lá. Bonitinha. E aí eu cheguei lá, falei com os médicos, eu falei, nossa, mas não tem que operar? Não, dá pra não operar. Bom, enfim, fez esse quebra-galho, né? Mas eu falei pra ela, eu falei, ó, se você começa a sentir dor, febre, vômito, qualquer coisa, eu falei, sinto muito, você vai pra faca. Eu falei, não vamos arriscar. Eu falei, não é assim, eu entendo, você tá 4 anos, mas na realidade era 3, né? Porque por causa das Olimpíadas era 3. De Tóquio. Eu falei, você tá 3 anos treinando pra isso, é uma chance única, mas vamos ficar de olho e ver como é que funciona, né? E aí, quando ela voltou, no meio
já na primeira prova lá do Maria Além que ela começou a sentir dor. Aí eu liguei pro nosso gastro, porque nós somos celíacas, né? E eu falei, doutor Jaime, é assim, assim, assado. Eu expliquei toda a história. E eu falei, você opera apendicite? Ele falou assim, não, mas tem um colega meu, que por mera coincidência é o irmão dele. E aí a gente já bolou o esquema assim que ela voltasse para São Paulo, que ela ia ser operada. E eu lembro que pra ela, né, foi muito, de novo, são os altos e baixos, né? Ela tava treinando super bem, então ela ficou frustradíssima porque quando começou o processo de dor, antibiótico, ela perdeu praticamente 2 semanas. Acabou. 2 o treino. semanas, É. você matou o atleta. E aí ela voltou para a seletiva para tentar pelo menos tentar os revezamentos. Então para ela, sabe, ela ficou super triste, ela falou que injusto, que por que que isso aconteceu comigo, por que que tô sendo punida. Então, é a vida como ela é. Então, de novo, cabe aqui os pais aquele papel de suporte. É triste. Puxa, você podia ter conseguido mais? Podia, mas é o que é. Você tem que ver que você teve sorte, porque se não for operada, você vai conseguir pelo menos tentar uma vaga para ir para as Olimpíadas. Aceita o que você tem, né? Claro que é muito fácil o pai falar e o filho, mas é esse o tipo de suporte. Aí quando ela se classificou pro revezamento, o tempo individual não deu. Ela ficou longe, porque, de novo, faz parte da vida. Mas ela conseguiu, ela foi em primeira, né, no revezamento, eu acho que vou dizer, o segundo. Pegou o segundo tempo, aí ela veio, abraçou a gente e começou a chorar. E aí, depois eu falei com ela, ela falou, infelizmente, assim, ela aquela coisa, putz, pelo menos eu consegui alguma coisa. Era aquele alívio de falar, puxa, tudo que aconteceu eu consegui. Daí a gente falou bastante com ela. Falou, olha, Steph, você tem que curtir o que você conseguiu. E não ficar pensando, nossa, se não tivesse acontecido e tudo tal. E aí, como pais, eu tava sofrendo pra boca, falei, imagina se esse apêndice estoura, né? E era um pouquinho antes da prova do 100, eu falei assim, tô sentindo uma pontada aqui. Nossa, eu sei porque eu nem curti a prova. Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, não me estoura esse negócio agora, porque é um perigo, né? E a gente até um pouquinho antes ligou, a Nath ligou pra mim e disse, escuta, mas a gente tá fazendo uma loucura aqui com os nossos filhos, né? Porque o cara dá um antibiótico, e ele fala, olha, se fosse no Brasil, o padrão se opera. Aqui, lá nos Estados Unidos, por conta da pandemia, religião, né, que alguns não podem operar, eles trabalham com um antibiótico, mas não é uma coisa muito recomendada. Tanto que ela nadou até domingo, segunda foi para o Einstein, segunda tarde, né? Foi terça. Na segunda fez uma entrevista, ela tinha entrevista. Na terça foi para o Einstein, às 2, às 6 foi operada. E teve que tirar o apêndice. Então, assim, chegou no limite do limite de um risco alto, calculado, mas, de novo, é o preço que se tem para tudo que ela fez e tudo. E aí, quando eu estava lá em Paris, eu falei, Steph, curte, olha o que você tem aqui. E ela realmente curtiu, ela tirou o peso, falou, bom. puxa, deveria ter. Não é culpa sua, acontece, fatos da vida. Então, assim, é o esporte, como todo esporte, altos e baixos, e acho que os pais do atleta têm que estar aqui para ajudar. É frustrante? Lógico que é frustrante, mas é o que é. E aí, essa vai a dica, não se esqueça, quando você for para sua vida, né, de trabalho, profissão, você vai ter muito parecido com o que você está vendo hoje, só que no trabalho. Então, isso é a vida, acostume, aprenda a lidar com as dificuldades, né? E agora, então, um recado final pros pais de atleta. Apoia seu filho, deixa ele ser feliz, não interfere na parte técnica, deixa relacionamento. Relacionamento entre o técnico e o atleta é muito importante. A ligação que eles têm, a confiança, eles criam um certo bond, assim, né, entre eles, e é muito importante que o atleta tenha isso com o técnico. Tem que ter uma amizade e tem que ter um respeito. E o técnico sabe lidar com o atleta. Então, o Zé, que foi um técnico do Ricky durante muitos anos, criaram uma ligação muito boa. O Zé sempre brincava, o Ricky me lembra muito meu filho. Então, eu acho que o Zé ajudou o Ricky muito na natação. E no crescimento pessoal, né? No crescimento pessoal. E o Ricky muitas vezes nadava pelo Zé, tipo assim. E a Steph também, ela tinha um técnico que ela gostava muito. E ela até falava uma época, eu sou por causa do Vlad. E eu falei, não, Steph, eu falei, o Vlad com certeza teve muito a ver com você como atleta, ele é um excelente técnico e tal. Eu falei, mas
você não é quem você é por causa do Vlad. Eu falei, porque se fosse só o Vlad, eu falei, todo atleta do Vlad seria olímpico. E não é o caso. Eu falei, você é a única atleta dele que é olímpica. Então, o diferencial é você. Uhum. Não é que você é você por causa dele, né? Ele com certeza te ajudou. Então, você tem que deixar a criança, o atleta, ter o relacionamento e ter a confiança no técnico. Você, como pai, está lá para ajudar no lado emocional, né? No lado prático de levar e trazer, né? Nessas coisas. Mas na área, como técnico, deixa isso para o técnico. E não fica cobrando o atleta. Ele já se cobra o suficiente. E acho que uma outra dica acho que você tem que estar presente, você tem que acompanhar, né? E o acompanhar significa você, pai, abrir mão de coisas que você gostaria de fazer. Então, de uma certa forma, você vai ter que se dedicar à natação junto com ele, o esporte junto com ele. Então, se tiver um treino às 6 da manhã, se você mandar ele por Uber, a tendência é de ele falar, putz, mano, que saco, acho que eu não vou, tal, é muito fácil. Se você vai junto e fala, puxa, meu pai e minha mãe estão aqui, né? Puxa, eles vieram aqui me assistir. Então tem essa psicologia importante. Então, não vamos pra praia, infelizmente, porque tem essa competição, mas eu vou assistir a competição. Isso tem uma importância enorme. Então, abrir mão, né, em benefício dos seus filhos, e lembrando que o sonho não é seu, é do seu filho. E é muito difícil isso, porque a gente sempre, quando tem os filhos, é o sonho seu, que seu filho tem que ser isso. Mas é isso, é um negócio que você tem que parar de ser menos emocional, né? Ser mais racional e entender isso. Então, acho que acompanhar, estar sempre presente, levar no treino, buscar no treino, ir na competição, por mais que seja a coisa mais estranha, o lugar mais horrível, isso faz a diferença. Obrigada. Nossa, amei essa entrevista. Vocês são pais de elite e com certeza esse papo vai ajudar muitos outros pais de atleta. Imagina, obrigado a você. Obrigada a você.